Economicamente falando, contabilmente falando, eu acho que eu caí no podcast errado. O FitoCast virou do avesso, agora os caras não estão mais falando de saúde, vão falar de dinheiro, vão falar de contabilidade. Ué, e quem falou que isso não é importante? Pois é, a área de saúde é uma área que os caras, hoje no Brasil, a gente é referência em um monte de coisa. A gente já trouxe aqui dentista, que a gente já sabe que a gente é referência, médico, que é referência, farmacêutico, fisioterapeuta, educador físico. Mas sabe o que a gente é muito ruinzinho no Brasil? Em contabilidade, cara. A gente não presta atenção nessas coisas. Se você perguntar para o profissional da área de saúde se ele sabe quais são os impostos que ele está pagando, se ele pode fazer uma revisão contábil das contas dele para saber se ele está... Tudo isso a gente vai falar hoje, porque a gente trouxe um convidado muito especial, uma pessoa muito querida aqui. Mas antes de apresentá-lo, eu quero dar as boas-vindas ao melhor co-host do planeta, Dr. Endrigo Prevedelo. Sejam bem-vindos, e falar sobre contabilidade é falar sobre saúde financeira. E saúde financeira tem tudo a ver com saúde, porque, afinal de contas, a gente não tem cuidado dos recursos do nosso corpo. Muitas vezes a gente tem que ter recursos para comprar os recursos que a gente precisa para o nosso corpo. Saúde financeira é tão importante quanto saúde corporal, física, mental, porque é a forma como a gente lida um com o outro dentro dessa sociedade. E eu acho que isso é tão importante quanto a gente tem uma cultura, muitas vezes, de se apequenar, de dizer, não, isso não é importante. Gente, se a gente não fizer relevar coisas importantes na vida e como de fato são importantes, a gente acaba passando mal, tendo problemas financeiros, tendo problema de saúde, tendo problemas mil. Então, FitoCast também é falar sobre saúde econômica, saúde financeira, né? Gostei, saúde econômica, achei legal isso aí. Doutor Evandro, cara, é uma satisfação receber você aqui. Contador, advogado, quando eu falei que ia vir hoje aqui, minha filha falou, quem que vocês vão levar hoje lá? Eu falei, um contador de histórias? Também é um contador de histórias. Seja muito bem-vindo, meu irmão. Tudo bem? Maravilha, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Acho um tema de muita relevância, né? E olha que curioso, hoje pela manhã, indo na linha do que vocês estavam falando, o doutor trouxe aqui, eu estava passando pelo meu Instagram ali e vi umas palavras do Cláudio Duarte e ele estava falando sobre isso. Ele falava uma coisa muito importante assim, dinheiro não traz felicidade. E pobreza traz? É verdade, o contraditório sempre é importante. Prosperidade traz felicidade e não ser próspero traz, né? Você... imaginar, né? Ele até faz um paralelo bacana e fala assim, pessoal, vamos pensar numa coisa. Abraão era próspero. Salomão, Davi. E quando chegar na minha vez eu vou me ferrar? Eu que vou ter que abrir mão disso por dizer que não traz felicidade? Então, pelo contrário, eu tenho a percepção que as pessoas que dão atenção à saúde financeira dão atenção como um todo, na saúde geral, porque é um conjunto, né? Não tem como você falar da tua saúde pessoal se você mentalmente está com um problema financeiro, se você economicamente tem um problema financeiro, se você tem uma empresa em que a desorganização é tanta, né? E você não sabe, está toda hora sendo cobrado por Receita Federal, por município, enfim, e você acaba tendo o quê? Preocupações e você vai ter um problema de saúde mental e o corpo fala. Né? Nós acabamos tendo um problema também de saúde corporal. Reflete na hora, não tem nem o que ver. Muito importante esse bate-papo. Deixa eu te perguntar uma coisa. O que leva alguém a fazer contabilidade? Gosto? Necessidade? Porque minha esposa é contadora, sabia? Não sabia. A Simone é contadora. Não sabia. Daí da contabilidade ela foi para o gourmet, a parte de produção de alimentos que tem mais a ver com a questão funcional. Daí ela foi para nutrição. Então a gente foi meio que permeando alguns lugares assim. E ela trabalhou muito tempo num banco, com a parte de contabilidade, que eu imagino que deva ser, sei lá, em alguns pontos muito diferentes do que você faz, porque em off aqui, antes de você chegar, o que você estava falando para o Endrigo? Que eu vejo dois tipos de contador. O cara que é intraempreendedor, e ele é necessário, ou seja, eu vou trabalhar para você, por você, pela tua empresa, e o cara que é empreendedor na área de contabilidade, que é o seu caso, que você usa não só para os outros, mas para você também, né? Veja, né? Há um tempo atrás você me perguntar assim, como é que você entrou na contabilidade? Posso dizer que eu fui escolhido, eu não escolhi a contabilidade. Quando eu comecei a trabalhar no Banestado, lá em 1990 e tantos, né? Com 14 anos eu entrei para ser contínuo
A minha ideia era ser piloto de caça naquela época, não tinha muito a ver com contabilidade, e entrei no departamento de escrituração contábil. E eu vou dizer para você que eu tive a felicidade de trabalhar numa instituição como o Banestado e trabalhar com pessoas que eram próximas à auditoria. E ali eu comecei a ter um contato muito próximo do que era a gestão, como que aquele negócio, como que tudo que acontecia no Banestado ia parar no nosso departamento, que eu trabalhava no departamento de escrituração contábil. E aquilo foi me causando um certo fascínio, dizer, poxa, peraí, hoje, traduzindo, né, um pouco, o contador ele é meio que médico da empresa, né? Sim. Quando o paciente chega morrendo, você tem que levar para UTI, quando chega meio doente, você tem que receitar alguma coisa e trazer o cara para a saúde e poder fazer esse acompanhamento. Então a gente começou a perceber com o tempo que houve uma escala dos cursos de contabilidade, depois as pessoas começaram, é tudo difícil, né? É tudo complicado. E hoje eu entendo que a contabilidade ela voltou a ser uma profissão do futuro. Muitos jovens devem, de novo, começar a procurar a contabilidade. Principalmente quem tem interesse na área econômica e quem tem interesse em prestar serviços para as empresas. E com toda a mudança que está acontecendo hoje nas empresas, se a gente falar de inteligência artificial, enfim, de várias situações, né, que vão precisar de um profissional, hoje não mais talvez para fazer aquela contabilidade, mas para sistematizar procedimentos operacionais. E a gente tem visto uma escalada. Tanto que hoje existe um movimento muito grande de vários contadores para se conscientizar o seguinte, olha, você não é um contador, você tem um escritório? Sim, então você é um empresário contábil. Como empresário contábil, você tem clientes, né? E como empresário contábil, você tem que entender que você tem que ter um diferencial. O mercado muda, e muda muito rápido. A tecnologia que se impõe hoje não permite mais que aquele cara que só se acostumava a fazer lançamento, a registrar o livro, o antigo guarda-livros, que ele sobreviva nesse mercado. Que coisa né? velha. Velho, né? Mas assim, o guarda-livros era isso mesmo, ele guardava ali as informações e tal. Hoje não, hoje eu tenho que sentar com um cliente meu e a gente pensar no planejamento, aonde você quer chegar, aonde que nós estamos hoje com a empresa, quais são as consequências de você deixar de fazer algumas coisas. Porque muita coisa mudou na legislação, inclusive na recuperação de créditos por parte do fisco. Então nós temos aí a Receita Federal usando inteligência artificial. Antigamente, a declaração do imposto de renda, você ia fazer a declaração do imposto de renda, então você pegava qual é o teu saldo bancário no final do ano. O cara movimentou milhões, mas o saldo lá era R$100. Então informava R$100. Hoje, a Receita Federal ela tem informação da tua movimentação bancária diária. Ou seja, o fisco mudou. Então, a percepção do empresário de como ele tem que se portar cada vez mais alinhado com essas novas regras para que ele tenha sucesso empresarial e financeiro é muito importante. E aí, aonde que vai essa condução? Essa condução vai por um profissional capacitado, habilitado, que entenda que ele tem um cliente e que ele vai sentar com esse cliente para falar de planejamento. Eu acho que essa associação com o médico da empresa, ela é muito interessante porque, tal qual o erro médico leva o cara à morte, se o contador fizer besteira, a empresa vai pro saco. Eu já vi empresa ir pro saco por causa de um erro contábil. Ele comentando, eu fiquei visualizando o seguinte, às vezes acontece no hospital, a enfermeira coloca o soro, põe o equipo, né? E a pessoa fica ali. E às vezes a pessoa se mexendo, agita alguma coisa, aquele negócio sai e vai vazando o sangue. Se você não tampar, a pessoa morre. Desmaia, né? Tudo mais. Você falou ali, eu imaginei a empresa sangrando, verbas e coisa assim, sem saber que está sangrando, entrando naquele torpor, sem saber o que fazer, o empresário desesperado, e alguém precisa ir lá, tá sangrando aqui, temos que fechar. Esse é o contador que está fazendo essa... E a pergunta que vem é aquela de sempre, né? O quanto você está dando atenção para isso no teu dia a dia? Você é empreendedor? Sou. Então o que você faz na tua empresa? Eu vendo, eu compro, eu vou lá ver processo, tal. Mas tudo isso, né, faz parte de uma atividade econômica. Essa atividade econômica pressupõe de lucro ou de prejuízo. E nós sabemos hoje que o teu grande
parceiro, né, o teu grande sócio é o fisco, seja ele municipal, estadual ou federal. É verdade. Né? E o fisco, se você não está preparado, entenda que cada dia ele se prepara mais. Né? Nós estamos vendo aí uma grande mudança no cenário tributário, está vindo aí a reforma tributária, que é uma realidade e poucas pessoas estão encarando isso como uma realidade. Ou seja, vai mudar a nossa forma de tributação radicalmente. Nós teremos, a partir agora, já do ano que vem, um regime transitório, e aí para 2026 as coisas começam a acontecer. Eu diria assim, muitas coisas deixarão de acontecer, de existir do ponto de vista tributário. Vamos falar assim, empresas do Simples Nacional. Ela vai ter que fazer um bom estudo e poucas empresas farão sentido continuar no Simples Nacional. Olha só que coisa interessante que vem acontecendo aí. E as empresas que estão no lucro presumido, dependendo da forma como elas operam o lucro presumido, hoje não vai fazer sentido, porque eu vou tomar crédito de uma base tributável muito ampla. Eu vou começar a tomar crédito de tudo. E o IVA, eu vou pagar o imposto só sobre o valor agregado. Então, vai fazer sentido eu querer pagar sobre faturamento, sendo que eu posso tomar crédito até de serviço? E hoje em dia, por causa da tecnologia, está mais fácil de você fazer o levantamento do lucro real, né? Mas... Ou não? Assim, eu diria que se você... essa questão de fácil e difícil, né? Eu coloco assim, você tem que ter pessoas que estão preparadas para conduzir determinada situação na tua empresa. Então, se você contrata um profissional de contabilidade, mas um profissional que vai conseguir conduzir uma questão de gestão para a tua empresa, é mais ou menos isso aqui, ó. Então, eu vou identificar o que você tem e eu tenho que ter aqui na prateleira isso aqui para te indicar e dizer assim, olha, eu vou mostrar para você o lucro real, como é que ele funciona, como que ele vai agir no organismo financeiro e tributário da tua empresa e como que isso vai te levar a ter um sucesso melhor. Mas hoje nós fazemos esta avaliação e eu encaro que, infelizmente, alguns profissionais estão mais preparados para o Simples Nacional, outros para outros regimes tributários, mas o ideal é que você tenha alguém, quando você vai num especialista, que o especialista possa ter um portfólio de situações e dizer qual que é o melhor que se encaixa, né, para a tua condição contábil, para a tua condição financeira e para o sucesso empresarial. E ainda voltando na questão da reforma, só para a gente fechar o tema, é importante que algumas empresas comecem a perceber que esta mudança tributária vai ter um impacto muito grande econômico e financeiro. Mas para bem ou para mal? Para mal, para fluxo de caixa, porque como eu vou ter a questão do IVA, então eu vou ter um impacto no meu fluxo de caixa. É o imposto sobre valor agregado. Né? O que significa dizer? Significa dizer que tudo aquilo que eu compro, eu estou tomando crédito, eu estou pagando por isso, mas eu tomo esse crédito e só agrego o valor daquilo que eu estou prestando, o que eu estou vendendo. E só sobre isso que eu vou transmitir o imposto. Entendeu? Então, eu estou sempre... todo essa gama tributária, né, que nós temos hoje, esse portfólio, PIS, COFINS, Imposto de Renda, Contribuição Social, ICMS, então tudo isso vai virar apenas 2 impostos. Tá? Então, eles vão reunir esses impostos e a gente vai ter apenas 2. E aí, assim, para falar numa linguagem mais tranquila, para a gente não entrar numa questão muito técnica, para você entender que alguns vão reunir os impostos federais e outros o imposto municipal, juntamente com o imposto estadual. Teremos aí, eu acho que um dos maiores IVAs do mundo, né? Então nós temos que viver com isso também. Não é um IVA puro, é um IVA um pouquinho mais tupiniquim aqui, um pouquinho mais com a cara brasileira, mas vai facilitar em algumas formas, vai incentivar de alguma forma o consumo, mas vai trazer consequências também. Nem tudo é bom visto por todos os lados. Mas eu já ouvi falar que a gente tem um problema muito sério hoje, do jeito que está, de saber quanto de imposto que a gente realmente paga sobre um produto ou serviço, porque é quase que uma... como é que ele fala? Cascata. É um efeito cascada, mas que a gente faz como se fosse uma derivada, não. Bitributação. Não, é que quando você vai vendo o valor que você tem que ajustar para você ter um lucro
conhecido, é quase impossível, porque você vai praticamente fazendo limites, aquela fórmula de limite de matemática que você nunca chega de fato no valor. É sempre mais ou menos. Hoje, eu acho que qualquer empresário, qualquer profissional da área contábil, da área tributária, entende que nós vivemos em um manicômio tributário. Isso Por isso que a gente precisa de um médico, de um psiquiatra econômico, que é o contador. Eles têm meio cara de maluco, não tem? Mas a grande verdade hoje do Brasil, a grande verdade hoje das empresas, é isso mesmo, né? Nós vivemos um manicômio tributário, você tem que estar muito bem assistido para que você possa ter essas recomendações, né? E ter um profissional, porque assim, eu costumo dizer para os meus clientes, a gente é especialista em algumas áreas, né? E eu costumo dizer assim, a gente não é infalível nem naquilo que a gente é muito bom e faz todo dia, porque nós somos seres humanos e estamos suscetíveis ao erro. Agora imagine se você quiser ser contador, advogado, administrador, vendedor, marqueteiro, né? E aí tem algumas pessoas que por ter talvez algum tipo de experiência ruim ao delegar, e isso é um pouco de aprender o delegar e o delargar, né? O delegar é bom, o delargar é péssimo, né? Traz consequências erradas. Mas o que acontece quando você tenta ser o seu próprio especialista de tudo? Eu faço um paralelo e chamo esse cara de Dr. Frankenstein. Porque você pega um pouco disso, um pouco eu sou bom daquilo, um pouco eu sou bom daquele outro, e você vai montando várias coisinhas e aquilo vira o quê? Um Frankenstein, né? Só que você tem que entender que o Frankenstein é um monstro, que depois ele volta para matar o seu criador. Essa é a história do Frankenstein, né? Então isso é muito engraçado, porque normalmente quando você vê isso acontecer, o cara não sabe fazer contrato, mas ele, eu sei um pouco disso, um pouco daquilo, ele faz um contrato meio capenga. Depois, quando der problema, aquele monstro ali vai voltar para te arrebentar. Então, cuidado, né, aos nossos espectadores aí, né, a nossa audiência. Se você tem um negócio, se você tem uma empresa, cuidado para que você não seja o Dr. Frankenstein. Procure se associar, procure a orientação de profissionais que realmente possam fazer a diferença e possam te mostrar mês a mês o quanto você está crescendo, o quanto você está evoluindo e para o lado que a tua empresa está indo, quais são as melhores opções financeiras e tributárias para você não ter surpresa, né? Daqui a pouco não vir nenhum monstro aí atrás de você. Sabe o doutor Juliano Pimentel? Não. É um médico que faz toda essa parte de empreendedorismo na área de saúde. Ele é um guri muito bom. A esposa dele teve câncer esses dias aí, inclusive ele trouxe isso muito para o contexto da medicina, enfim. E ele tem um conceito que eu acho muito legal, que ele fala assim, você não é um médico, você é um empresário da saúde, porque o ser médico é uma coisa vocacionada mesmo, né? Você tem que viver aquilo 100% do seu tempo. No entanto, a gente tem que olhar para a parte financeira, a gente tem que olhar para a parte econômica, olhar para a parte administrativa. E uma coisa que eu vejo hoje na área de saúde, que é muitíssimo comum, eu trabalhei muito tempo com o coaching, né? O processo de, vamos arrumar a tua vida e tal. Nunca entrei nessa parte financeira porque eu tinha alguém que fazia isso para mim. Mas eu vi assim, o cara começava a vida dele como médico, por exemplo, ganhando lá 20 mil por mês. Todo lascado, com conta, com dívida, com não sei o quê. De repente o cara se tornou um puta médico conhecido no mercado e tal, passou a ganhar 200 mil reais. Adivinha? Dido de novo, com conta para pagar. Só que agora as contas do cara são o dobro do que ele tinha antes. E uma das coisas que eu sempre falava era assim, não adianta você apenas pensar em ganhar mais. Assim como a empresa. Vou faturar 20 milhões, agora vou faturar 200 milhões. Se vaza dinheiro... Não adianta nada. Daqui a pouco você está lascado porque você tem uma conta maior ainda. E é exatamente situações como essa, são situações como essa que levam uma empresa à falência, que levam um cara a ficar devendo. E eu tenho uma frase no meu último livro que eu digo assim, cuidado com as contas que você faz no agora, porque senão você vai passar muito tempo do seu futuro pagando por erros do seu passado. Sim. E é isso que muitas vezes a empresa faz quando ela deixa de pagar um fisco por exemplo. Eu posso chegar no consultório, estou fazendo um paralelo aqui, e falar assim, doutor, olha o tanto que eu cresci.
E o doutor olhar para mim e falar, não, cara, você tá inchado. Tem saúde, está doente. Pelo contrário, deixa eu dar uma olhada melhor. Não, está inchado, você vai ter que fazer um tratamento, porque você está vendo uma coisa no volume do que você... O volume, ele te traz uma falsa sensação de crescimento. E às vezes isso é só inchaço. Mas não precisa ir muito longe, né? Se uma pessoa contrata um crédito de 1 milhão e fala, agora eu tenho 1 milhão, não, ele tem uma dívida de 1 milhão mais os juros. Né? A somatória acaba sendo negativa. Não é? Eu sei que não é só isso, é muito mais complexo que isso, mas as pessoas são levadas a crer que o que elas ganham por mês é o que elas têm. E não é isso, né? Ela tem que ainda calcular o quanto daquilo que pode ser imposto, o quanto que ela vai ter que pagar daquilo, e se ela faz o cálculo ali errado, o cara pode ganhar o valor que quiser. Se ele gasta mal, já fica a dica aí para todos os profissionais da área de saúde, até de quem não é da área da saúde, porque sim, eu tenho amigos, colegas que na hora de fazer todo o seu profissionalismo vão pagar um curso lá e quando vem não estão tendo nem dinheiro para renovar, pagar CRM, pagar imposto, porque daí reclama do governo, mas não fez o planejamento. Né? É a sensação de estar mais rico, mas na realidade está mais pobre. Tem um menino que faz um podcast legal, chama Primo Rico, e ele faz uma analogia que eu acho muito bacana. Imagina que você está andando com um Fusca. Uhum. A sensação que eu tenho, o Fusca é um carro popular, é um carro maravilhoso, mas é um carro popular. Aí eu resolvo comprar uma Dodge Ram. Pois muito bem, agora você está com uma sensação de riqueza, só que você está mais pobre, porque o imposto é maior, porque você vai ter que pagar agora seguro, porque você vai estar não sei o quê. E aí ele fala uma coisa que eu acho fantástica e eu quero, inclusive, jogar bola para você para ver se isso faz sentido. Ele diz assim, dívida de consumo te deixa pobre, dívida de alavancagem te deixa rico. Dívida é dívida, eu devo 1 milhão, só que eu investi 1 milhão para crescer na empresa e aqui eu gastei 1 milhão para comprar um barco que não me traz nada. Faz sentido isso? Muito sentido, né? Escolha as suas brigas, escolha as suas dívidas, escolha, né, o que você sempre tem 2 caminhos, né? E ter esta análise, e muitas vezes essa análise vem de um profissional, porque uma empresa, gente, vamos lá, o que eu vou definir isso? Eu vou ter processos, pessoas, venda, né, que é uma coisa muito importante. E dentro desses processos, eu vou ter que medir os meus processos. Né? E uma coisa só funciona bem se você consegue medir. Então, ali você vai ter profissionais que vão te ajudar dentro desse processo. Né? E um deles é o processo econômico-financeiro. Uhum. Né? Você vai medir, e aí você pode escolher. Né? Então, eu vou fazer uma dívida de alavancagem, mas essa dívida de alavancagem hoje vai me trazer um conforto, vai me trazer... E essa dívida, na maior parte das vezes, o juro maior dessa dívida que você paga de alavancagem está em você abrir mão de alguma coisa no presente. Mas você vai acabar, esse juro que você abriu mão aqui, ganhar lá no futuro. E a outra dívida de consumo? É essa mesmo. Eu estou ficando mais pobre, por quê? Porque eu estou investindo um dinheiro bom em um ativo que custa caro hoje, que tem uma manutenção cara e tem uma desvalorização muito rápida. Perdeu dinheiro em todas as pontas, se todas for olhar. as pontas, né? Aí você vai dizer assim, tá, mas e o meu conforto? Legal. A gente não deve servir o dinheiro deve servir a gente, mas com consciência. Então... Coerência também, né? A grande situação que se fala é o seguinte, o rico, ele não se preocupa em andar com um carro mais popular para poder guardar o dinheiro. Né, às vezes o pobre, né, o cara que ele quer ter um carro muito bom e abre mão do dinheiro. O meu avô falava, quem vai pra praia de terno e gravata é pobre, cara. O rico não tá nem aí, ele vai de chinelão, quer que se explode. E assim, não é rico e pobre de dinheiro. Eu tô falando aqui de espírito às vezes também, né? Claro. A pessoa tem aquela sensação e, sei lá, o cara tem um monte de dinheiro, mas ele é pobre de espírito, ele continua sofrendo, continua com as mesmas tragédias, continua com os mesmos... Enfim, mas é mais o padrão de pensamento, né? Eu vi uma analogia bacana também esse tempo de um cara plantando lá uma planta, né? Uma flor, né? Uhum. Então tinha 2 plantando lá. Aí um tava regando ali a flor, o outro também. Aí um pegou, na hora que nasceu aquela flor bonita, o cara arrancou. Foi lá e cheirou e ficou admirando.
E o outro continuou regando. Nasceu uma, nasceu duas, nasceu três. Daqui a pouco a flor daquele cara morreu. Aí ele chegou para aquele que tava com um monte de flor e falou, escuta, me dá uma flor. Eu falei, não, eu vendo. Uhum. Entendeu? Então, assim, é mais ou menos isso, né? O cara, às vezes, a pessoa tem um sucesso momentâneo e daquele sucesso momentâneo ela já suga o máximo que ela pode. E, vou dizer assim, em determinado momento da vida, dá vontade, né? Sim, Dá sim, vontade, sim. né? Então, isso é um exercício que a pessoa acho que tem que fazer, tem que observar, mas mais do que tudo, mais importante de tudo, é você ter uma ferramenta, você ter profissionais que te tragam métricas que você possa medir para que você tome essa decisão. Essa decisão, uma decisão de conforto, às vezes pode não ser a decisão errada para você em determinado momento da tua vida, mas que você possa medir e saiba exatamente, né, a consequência que aquilo vai te trazer. Trazendo um pouco aqui para a área da fito, né? Eu acho que economia é igual plantar uma erva medicinal. Existe um jeito quando você planta uma erva medicinal, principalmente quando você extrai raiz dela, que se você teve ela e precisa da raiz, você arranca ela, mata ela, nunca mais você tem essa raiz, você vai ter que plantar outra de novo. E dentro das técnicas de produção para você ter, você tem jeitos que você vai pegando quadrantes de tempo em tempo e vai estocando e ele permite ele crescer de novo. E veja, diferente de você pegar uma fruta quando dá, tudo, quando você pega a raiz, você tem a chance de matar a planta, né? E o cuidar disso, para mim, é igualzinho à saúde econômica de uma pessoa, de um indivíduo, de uma empresa, de qualquer coisa. Porque ali o cuidado você tem que tirar necessariamente o que você não vai matar o teu negócio, que você vai utilizar ou que você vai estocar para isso, para deixar crescer outro de novo, e daí você vai tendo mais planta e por aí vai, né? Mas eu tinha uma pergunta para fazer assim também nessa área de contexto econômico. A gente está no Brasil, a gente sabe que aqui a situação é bem diferente de outros países, as regras são diferentes, a visão de economia é diferente, a visão que se tem do rico e do pobre parece que são dicotômicas e um deve para o outro, sendo que um precisa sair de uma condição para mudando o padrão de pensamento para estar num outro patamar, e fica aquela sensação de que um deve para o outro. A gente tem essa cultura. Aí vem a situação das taxações, das sobretaxações, das bitributações. Então, existe um ambiente econômico, existe um ambiente monetário e, como é que fala quando tem regras de imposto, né? Tem Tributário. todo tributário. Existe todo um ambiente e agora também tem essas tecnologias. A gente está para ver Drex, né, que fala? Tá ouvindo falar de Bitcoin, criptomoedas, coisas que estão vindo aí à tona. Como que fica esse contexto econômico, tributário, estatal, individual, no contexto que você está vendo aí para frente para o profissional de saúde lá? Botar dinheiro nisso seria considerado um investimento? Botar dinheiro em criptomoeda, em Bitcoin? Sim. Até que ponto isso é saudável para a empresa? Olha, sim, ótimo. Eu diria assim para você hoje, né? Tem uma explosão no mercado da saúde da Ozempic, né? Até que ponto eu tomar uma dose ou várias doses de Ozempic vai fazer bem para mim ou vai fazer mal? É no ponto que eu tô, primeiro que eu vou buscar conhecimento, primeiro que eu tô orientado por um bom profissional e que ele, fazendo uma avaliação do meu perfil e daquilo que eu tenho, vai me orientar e dizer, olha, você pode tomar isso dessa forma e isso aqui vai ser seguro para você, né? O que nós temos um problema hoje nós somos, infelizmente, o país que estuda pouco e acha muito, né? E tem, como nós estávamos dando risada agora há pouco aqui, o influencer e o desinfluencer. E muitas vezes as pessoas vão atrás do desinfluencer e acabam não tendo a informação correta e disseminam situações que não são verdadeiras por experiências que ela não estava preparada para ter. Ela não estava preparada para tomar. Ela tomou a dose errada, né? Então, é isso. Então, nós estamos falando hoje de inteligência artificial, né?
para uma geração que sabe pouco perguntar. E para você trabalhar com inteligência artificial, você tem que saber perguntar. Tem que ser um exímio perguntador. Se você não souber perguntar, como é que você vai tirar as melhores situações dali? E você, além de você saber perguntar aquilo que ela te traz, você tem que depois ler e saber investigar se realmente aquela informação é segura. Você está trazendo informação de uma máquina. Então nós estamos falando de tecnologias e eu acho uma coisa muito importante. A única coisa que não retroage é a tecnologia. Quando chega uma tecnologia, ela só vem para ficar e para aumentar. Então, o que nós vamos fazer? Conhecer, entender. O que é isso? O que é esse negócio? Para que serve? Como é que eu trabalho com isso? Eu vou comprar Bitcoin? Beleza. Eu estou comprando Bitcoin, eu estou entrando em umas pirâmides aí. Eu estou entrando realmente em uma corretora séria, eu sei guardar meu dinheiro, daqui a pouco os caras vão sumir com o meu dinheiro. Então, veja, às vezes o cara tem um problema e não tem nada a ver com investimento. Ele colocou dinheiro no lugar errado, achando que estava colocando dinheiro no Bitcoin. Você citou aí o Primo Rico, o Thiago Nigro, eles têm uma plataforma muito interessante educacional, de educação financeira, eu acho interessante mesmo. E assim, se você entende, né, que fazer investimentos é algo importante para a sua vida, assim como investir na sua saúde financeira, você também investir na sua saúde econômica é algo importante para a sua vida, então você tem que buscar informação em primeiro lugar, e informação de influencer, não de desinfluencer, porque aquele lá, o segundo, pode te levar para um prejuízo. E o outro, certamente, vai te levar para o lucro e para a garantia. É uma coisa que eu falo, que, aliás, todo mundo tem que saber disso, né? O influencer te ensina a pensar. O desinfluencer quer te dar dica para resolver tudo com uma solução só para todo mundo. Não dá. Não tem como, né? Não. Que erros que você percebe que são, assim, comuns no mundo empresarial? E, assim, quando a gente pensa em empresa, todo mundo está imaginando uma empresa gigantesca. Você é uma empresa. Ou seja, você está gerenciando ali os seus recursos e tal. Quais são os erros você mais SA, comuns? né? Assim? Você SA. Eu acho que a primeira coisa é você entender o que é uma empresa. Né? Então, quando você entende o que é uma empresa, você entende que não é só vender e não é só receber dinheiro. Né? Dentro daquilo, você tem que pagar pessoas, você tem que saber o quanto que você tem de diferencial entre lucro, né, e margem de contribuição para isso, e onde que está o imposto dentro disso. Né? Eu acho que o primeiro erro é não fazer essa conta. Então, eu vou abrir uma empresa, beleza, eu vou vender pipoca. Né? Quanto custa o milho? Quanto se desperdiça desse milho? Qual que é a minha margem de contribuição? Quanto eu preciso ganhar, né, vender de pipoca para que eu chegue ali pagar pelo menos a minha conta, e a partir de quando isso é lucro, e a hora que eu tiver esse lucro, eu tenho que pagar um imposto. Isso está dentro da minha conta, eu vou conseguir pagar esse imposto? Porque senão, né, é onde a gente vê o caso de muitas empresas que não prosperam além de 2 anos. Por quê? Porque muitas vezes o empresário não quer emitir nota, mas não entende que hoje o mundo mudou e outras pessoas emitem notas, e isso tudo é conciliado, né, dentro de uma base em que é fácil você checar aonde que está o problema, né? E pior do que isso, né? Não sabe nunca para onde está indo. Então daqui a pouco gerou uma dívida, diz, pô, mas eu vendo tanto, eu tenho um faturamento bacana, tá? Você tem um faturamento bacana, mas tem uma dívida tributária gigantesca. Você tem um faturamento bacana, mas o teu custo não comporta, né, a tua margem de contribuição. Então, muitas vezes você pega uma empresa, senta com o empresário e vai fazer a conta, né? Vai ajudar ele na questão do custo, e aí você diz, poxa, cara, você está fazendo filantropia. Na verdade, você está pagando para trabalhar. Não, eu queria falar que isso acontece muito com planos de saúde hoje, na área de saúde. O pessoal aí que está servindo alguns planos aí, faz essas contas direito. A gente fala assim, ó, próprio Uber, né? Assim, ó, eu trabalho com Uber. Beleza. Você tem um carro. Quanto desgasta do teu carro? Quanto você tem que... você vai ter que pôr combustível, óleo, vai ter que trocar pneu, vai desgastar banco, vai aumentar a quilometragem do carro, o carro vai ter uma desvalorização maior. E você tem que trocar esse carro, porque se você leva isso como uma profissão, tá, o que você está ganhando hoje te permite fazer tudo isso, ou você só está gerando volume? E no final das contas, você trabalhou, pagou a conta, daqui a pouco, puxa vida, o carro estragou, não tem como arrumar.
Então, são essas contas. Veja, nós estamos falando aqui do Uber, mas nós podemos citar vários negócios. Do pipoqueiro ao grande empresário, né? Qual é a conta que você tem que fazer? Qual é a minha margem de contribuição? O que é margem de contribuição? O quanto aquilo que eu estou vendendo paga os meus custos fixos, lá os meus custos variáveis, e isso vai sobrar dinheiro para mim no final do mês. E quanto é isso? Né? E é o contador que vai Assim, ajudar a olhar para isso. Hoje, a gente fala assim, é o contador. Mas eu diria assim, hoje é esse novo empresário contábil. Esse cara que entende que ele tem uma empresa de contabilidade, que lá tem os seus colaboradores que operam a contabilidade, são fundamentais para o processo, mas ele é o cara que vai te ouvir, que vai entender como é que está a tua empresa, que vai chamar você para uma reunião e dizer, olha, a gente está percebendo que tem alguma coisa errada aqui. A gente foi lá olhar teu exame e parece que tem um treco aqui que não tá muito esquisito, né? Então, é mais ou menos isso. E este profissional, né, esse empresário contábil que tem esta visão de ser consultivo, é o cara, sim, que vai poder te ajudar e que vai poder estar com você e passar junto com você para o próximo nível. Sim. E em que momento que a gente consegue diferenciar o trabalho de alguém que está no financeiro e alguém que está no contábil? Porque eu penso assim, eu vou escolher agora fazer uma faculdade. Eu vou fazer administração, que lida com isso. Eu vou fazer economia, que lida com dinheiro também. E eu vou fazer contabilidade. E a gente, como o nutricionista e o nutrólogo, eles em muitos momentos estão entrelaçados ali no seu trabalho. Sim. Como é que eu diferencio? E aí vem uma pergunta interessante que talvez faça muito sentido para as pessoas que estão em casa ouvindo a gente. Você não é uma gigantesca de uma empresa, tem uma empresa pequena ou você tem um consultório. Até que ponto vale a pena eu contratar uma empresa para fazer a minha contabilidade e de que ponto para frente vale a pena eu ter o meu próprio setor de contabilidade? Tem como medir isso ou isso é uma coisa muito particular? Isso é uma coisa muito particular, né? Eu acho que isso vai de cada um. Se você tem um profissional contábil que consegue te dar esse respaldo, né, de dentro da tua empresa, e veja, né, de tempos em tempos você tem que estar avaliando isso, ter uma consultoria, porque eu estou lá dentro da ilha, de vez em quando alguém tem que olhar de fora da ilha, porque, né, a gente sabe como é que isso funciona. Então, você fez uma pergunta interessantíssima. Vamos analisar um pouco de alguns conceitos, né? O que é a contabilidade? A contabilidade é a ciência que estuda, interpreta e registra o patrimônio. A variação patrimonial, né, é algo que interessa para a contabilidade para fins de estudo. E qual que é a principal função da contabilidade? A principal função da contabilidade é fornecer informações para os seus usuários para o planejamento e tomada de decisão. Então, lindo isso, cara. É quase bonito isso aí mesmo. Né? Mas é isso. Então, nunca tinha visto por essa visão. Então veja. Sabe que eu até comecei a gostar da contabilidade. Mas é sensacional, eu sou apaixonado. Né? Pra caramba. Então, quando você olha por esse prisma, você vai ver assim que lá os sumérios, né, onde foi lá a base, começou a nascer a contabilidade, começou o comércio e tal, então eles entenderam que tinham que ter um registro. Mas não só um registro, esse registro tinha que ser sistematizado. Sistematizar o registro, controlar de forma sistemática esse registro, foi a primeira ideia de contabilidade. Né? E depois, quando ela virou uma ciência, lá, através do Luca Pacioli, que criou o método das partidas dobradas, para dizer assim, olha, isso aqui, esse é o estudo e ele funciona dessa forma. Então, tudo que acontece na tua empresa, ela tem uma origem e aplicação de recursos. E sempre o ativo e passivo vai bater. Por quê? Porque é uma ciência que, muito embora não seja exata, é da área de humanas, né? Porque ela quer estudar, quer interpretar, quer entender isso, então não é uma matemática, né? Mas, de qualquer forma, ela traz uma exatidão nos seus registros. Então, quando você pensar em contabilidade, pense assim, contabilidade é o usuário final da informação. Tudo o que acontece na minha empresa, então, a contabilidade não vai lá pagar. Primeiro eu pago e mando a nota para a contabilidade. E ela é que vai dizer se aquilo é uma despesa, se é custo, onde é que está esse centro de custo, ela que vai registrar e isso no final ela vai te trazer e vai dizer, tua empresa é isso aqui.
Já estou olhando pro meu contador com outros olhos. Comecei a me apaixonar pelo meu contador. E daí a galera da economia, aonde que você desmembra e fala, cara, isso aqui é o povo da economia, ou talvez o cara do... Quando eu falo pessoa do financeiro, eu estou cometendo um erro, um pecado aqui em dizer que ele é diferente do contador, ou eu posso em alguns momentos... Veja assim, se eu tenho uma pessoa da área financeira, e aí vamos separar, o que você está imaginando de um financeiro? Que é o financeiro, aquele cara que... enfim, opera lá o pagamento de contas, o teu livro caixa, e aí ele determina quais são os investimentos que você vai fazer. Às vezes é um cara que tem uma visão um pouco melhor de mercado. Veja que isso nós não... O que o contador vai fazer? Vai pegar o que esse cara está fazendo, vai registrar e vai mostrar para você se aquilo está dando lucro, se está dando prejuízo, Entendi. qual é o centro de custos disso. Então, ele está fazendo uma situação. A economia. O que o economista se interessa? Eu acho muito importante. Nos cenários micro e macroeconômicos. Como que os cenários microeconômicos afetam a tua empresa, como que os macroeconômicos afetam a tua empresa, ou seja, o que é macroeconômico? Pô, a guerra, dependendo com que eu trabalho aqui, fertilizante, teve lá a guerra, eu tenho um negócio aqui de fertilizante, e aí quem que é o meu principal fornecedor é a Rússia, tá tendo, não sei se eu... E aí, como é que eu faço? Eu trabalho com fertilizante. O principal fornecedor, o meu principal, eu importo, sei lá, da Rússia, então tem uma questão macroeconômica aí, e se isso acontecer, qual é o meu produto substituto? Então a economia, ela tende a ter uma visão econômica, micro e macroeconômica, né? Tudo que acontecer aí, quem que vai registrar? Contador. Agora eu percebo na visão de leigos, quando eles olham para a diferença, mas nutricionista e nutrólogo não é tudo a mesma coisa? Sabe aquela coisa? Agora para mim tá claro a diferença. Eu falei, gente, como é confundível mesmo? Não, agora tá claro. O nutricionista é o contador. O nutrólogo vai fazer o cenário orgânico e saber para onde vai. Olha que legal, olha que legal. E você vê, né, como às vezes a gente não se apega muito em conceito, mas o conceito de uma determinada área traz muito do que ela faz. Ela traz, na verdade, o que ela faz. Entender isso é compreender o que você pode esperar daquele negócio. Na escola, quando eu dava aula de filosofia, era muito comum a gente ter, às vezes, faltou o professor de história. Ele fala assim, cara, você não dá uma aula lá de história, querido? Apesar de a gente trabalhar com a mesma coisa que é o passado, o pensamento e tal, o que registra o historiador não é o que registra o filósofo e vice-versa. Isso aqui é para mim? Sim, é seu. E o vice-versa também é real. Uma pergunta que eu quero te fazer em relação a essa parte de contabilidade, num mundo que cada vez mais as máquinas estão operacionalizando aquele trabalho duro que você fazia do registro do livro lá atrás. Hoje, gestão de imposto, registro, uma série de coisas, está tudo muito interligado, né? E há quem diga que a contabilidade, olhando lá para o futuro, ela vai mudar bastante o seu foco no sentido de não ser mais tão focada no registro, mas muito mais focada numa coisa de inteligência, de planejamento, de olhar macro e assim por diante. Faz sentido isso ou não? Você como contador, você percebe isso ou não? Eu percebo que, como nós dissemos, em qualquer área, qualquer setor, qualquer situação, ela está suscetível à tecnologia. E o que acontece? Quando a tecnologia chega, você tem que entender quais são os processos que ela vai substituir. Uhum. Eu não acredito ainda na substituição da inteligência humana, da percepção humana e da lógica humana. E claro que ele vai trabalhar lá com, sei lá, com um banco de dados gigantesco, ele vai processar isso de uma maneira diferente, mas o ser humano, ele não vai ser substituído. A contabilidade não vai ser substituída. O contador consultivo, o cara que souber trazer para o seu escritório essas tecnologias. Olha, hoje lá no escritório, nós temos lá 3 pessoas da área de tecnologia, de desenvolvimento, desenvolvendo sistemas próprios, automatizando áreas lá dentro do escritório, né? Então, e criando os nossos próprios apps, a nossa própria sistematização. Mas se você disser assim para mim, Evandro, da tua equipe hoje, né, com essa automatização, quantas pessoas você pretende trocar?
Nenhuma. Talvez eu não contrate outros, porque eu tenho pessoas muito especializadas que sabem trabalhar com essa tecnologia e que vão trazer com excelência para os meus clientes o que aquela ferramenta pode, o que nós podemos extrair daquela ferramenta. Então, isso eu acho que é uma coisa que vai acontecer. E nunca vai acontecer de, por exemplo, uma máquina poder dar um direcionamento para você Que é o estratégico. daquilo que é o estratégico, daquilo que nós, como seres humanos, estamos conversando, estamos imaginando, pode acontecer isso, aquilo, hoje eu estou dessa forma, então, estrategicamente vamos seguir aqui. E rapidamente, o que um ser humano consegue fazer é pensar, vamos mudar de rota agora, já. E aí, tem uma decisão que acho que foge um pouco da máquina, que é coragem, entendeu? Então, são coisas que eu entendo assim, não vai substituir. Hoje nós poderíamos ter, por exemplo, a Receita Federal mesmo, tendo uma contabilidade. Tudo bem, digamos que a Receita Federal hoje diz assim, ó, eu sei o que você emite de nota, eu sei o que todo mundo emite de nota para você, o que você compra, banco, enfim, eu tenho todas as operações aqui, eu compilei isto aqui, né? E tá aqui, ó. Você tem X de imposto para me pagar, você não precisa mais de contabilidade. E aí você vai pensar, será que tá certo? Né? Será que esses caras não estão me cobrando aquilo que não deveria cobrar? E assim, no meu dia a dia aqui na minha empresa, ainda que esteja, o que eu posso fazer, onde eu posso mexer, quais estratégias eu posso tomar para que eu tenha o melhor desempenho lá, nessa informação que eles estão tendo. Então, veja, voltou para o contador. Coitado do contador, não vai conseguir ser substituído. Esse negócio de receita me lembra muito aquela historinha, um meme ali que o pessoal fala assim, a Receita Federal é aquela pessoa que sabe exatamente quanto você movimentou, sabe quanto você deve, mas quando você pergunta para ela, fala, não, você tem que dizer. Você que me diga. E o mais interessante é o seguinte, quando ela descobre que você deve, ela te manda uma continha. Mas quando, e isso eu vou dizer para vocês, não pensem que a Receita Federal é boazinha no sentido de quando ela deve para você, ela te mandar uma cartinha dizendo assim, ó, você tem um crédito aqui comigo de X. O crédito você tem que ir atrás. Então, para você saber se você tem crédito, o que você tem que ter? Um bom profissional, um bom levantamento, fazer o que nós chamamos de compliance, de tempos em tempos você levantar a tua vida tributária e ver se você, em primeiro lugar, está correndo algum risco, né? Porque o comandante Rolim, né, da TAM, dizia que a melhor maneira de você ganhar dinheiro é parar de perder. Então, se você tem um risco de perder e não perder, você já ganhou um baita de um dinheiro, né? E depois, na sequência, se você tem algo para recuperar. Né? Então, essa avaliação é importantíssima. Né? A avaliação de custo que nós estávamos falando agora há pouco, né? E seguindo essa linha, de a melhor maneira de você ganhar dinheiro é você parar de perder. Quando você investe em vendas, para você trazer R$1 de venda, quanto você teve de custo? Quando você elimina R$1 de custo na tua empresa, é R$1. Mas investir em R$1 para trazer um novo cliente não é R$1. Uhum. É muito mais, às vezes. Muito mais. Eu fazer um investimento é muito mais, porque eu tenho comissão, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho uma série, tem imposto. Agora, se eu cortar um custo aqui e for R$10, é R$10 lá na ponta. Hoje está muito em voga e eu tenho escutado muito o tal do planejamento tributário. O que é isso? O que significa isso? Porque às vezes assim, a gente está lá pagando um imposto, mas às vezes você está pagando um imposto que você nem precisaria estar pagando. E aí vem isso que você falou agora, que é a palavra-chave que pega muitos empresários. Eu lembro que tinha um professor na universidade, quando eu fiz o meu mestrado, uma área do mestrado era processo decisório. E o cara que me dava aula de estratégia era um contador. E ele chegava nas empresas, as empresas de médio porte, e eu lembro que ele tinha uma estratégia que ele falava assim, ó, tudo que eu conseguir economizar para você, que passar de X, você me paga. Quer dizer, o empresário não tinha por que não fazer. Pô, eu vou ter isso aqui a mais no meu caixa. Só que ele era muito inteligente, porque ele sabia que o a mais que passava era 10 vezes mais, porque faltava o danado do planejamento tributário. O que é isso? Como que operacionaliza isso? Eu lá no escritório, né, a gente criou um método chamado de DIP, com 2 P's. E o que esse método quer dizer? Nós trabalhamos primeiro com o diagnóstico. Tendo o diagnóstico, nós fazemos o planejamento, dentro daquilo que eu vi com o diagnóstico. O próximo passo do planejamento é a proteção, para saber se o cara não está... Né? E se tiver alguma situação, primeiro nós vamos proteger, né? E o último, a economia.
Por quê? Porque eu entendo hoje que existe uma sequência. As pessoas falam em planejamento tributário, mas a primeira fase do planejamento tributário é fazer o diagnóstico. É eu ter uma visão global, entender como é que eu recolhi meu imposto, qual é o regime tributário que eu estou hoje, qual que eu estava no passado, o que eu paguei no passado, como eu paguei agora. Então, assim, primeiro fazer um diagnóstico. Vou ver como é que está esse troço. Putz, paguei errado aqui, fiz alguma coisa ali que não estava muito certa, ou não, está tudo certo, então agora eu vou fazer um planejamento. Dentro deste planejamento tributário, e o planejamento tributário está em você analisar a operação de uma empresa, conhecer a tributação e entender dentro da legalidade o que eu posso fazer para que aquela empresa recolha. E aí tem uma visão assim, que é bem, recolher menos tributo, pague menos tributo. Na verdade, o que você está fazendo? Você está fazendo com que aquela empresa pague o tributo que é justo dentro da legislação aplicável, só que como ela estava pagando errado, ela estava pagando maior. Então, a partir de agora, você dentro do teu planejamento, você vai pagar da maneira correta, não vai fazer nada ilegal. A legislação te traz isso, mas como você não tinha esse conhecimento e tem um profissional agora que conhece muito disso, ele vai dizer, olha, você estava pagando dessa forma e você vai pagar governo aqui. não vai achar ruim que você esteja pagando mais. Né? Eu, Ou você também pagando mais aí. Ontem eu me deparei com uma situação muito importante, né? Muito interessante. Fiz uma reunião, inclusive, muito bacana e assim, né? Em linhas gerais, o cara me trouxe o seguinte, olha, eu acho que aqui essa empresa, ela tem um valor para recuperar. Eu fui dar uma olhada, o que acontece? A gente estava no Simples Nacional. O Simples Nacional, você recolhe o tributo lá pelo Simples Nacional. Mas o profissional que fez essa apuração, além de tudo, ele mandou o INSS para o cara pagar de maneira normal. E o empresário pagou. Então, veja, ele pagava o Simples Nacional, que o INSS já está lá dentro, e pagava o INSS de novo. Não sabia. Então, quer dizer, agora a gente vai ter que fazer um trabalho para recuperar esse pagamento maior que ele fez, e indevido, mas a Receita Federal não mandou nenhuma cartinha para ele dizendo, para de recolher esse INSS aqui, porque isso aqui está errado. Ou então, você tem X valor aqui. Então, nós temos que fazer agora um trabalho para levantar esses valores e aí poder chegar na recuperação, né? Tem um outro cliente nosso que também teve uma situação peculiar, que foi do quê? Ele recolheu PIS sobre folha numa atividade econômica que não fazia sentido nenhum aquele recolhimento que ele estava fazendo. E todo mês ele recolhia muitos anos, de maneira que já estava dentro do custo, já estava na ideia dele, nunca questionou se aquele tributo, meu contador manda, eu estou recolhendo. Então, no diagnóstico, nós identificamos que tinha essa situação. Dentro do planejamento, a gente viu se era viável, se não tinha mais nada acontecendo, não é viável. Aí nós partimos direto para a economia, que é fazer o pedido de recuperação ou de compensação. E dá para fazer isso? Recebe fácil isso ou é complexo? É complexo, Júlio. É complexo porque a Receita Federal ela tem um apego assim, a esses valores que estão lá com ela. Então, é muito mais fácil você alcançar esses valores pela compensação do que pela restituição. A gente sempre diz que a restituição é um caminho mais longo. Dependendo do valor, aí está sujeito lá a precatório, enfim, a gente vai entrar em outros assuntos aqui. Mas só para se ter uma noção, é mais fácil, por exemplo, dentro do meu mês aqui, eu vou pagar o meu imposto, tenho, sei lá, 10 mil para pagar, tenho 100 mil de crédito, esse mês eu vou lá e compenso meus 10 mil. Isso quer dizer que nesse mês estou fazendo o quê? Estou deixando 10 mil no caixa. É uma forma de eu me restituir mais rápido. Tá? Então, a maneira mais rápida de você chegar, muitas vezes, é por essa sistemática da compensação. Mas veja a importância, né? Eu não estou falando de duas empresas pequenas, eu estou falando de duas empresas grandes, de duas empresas que se entende que tem profissionais muito atentos a essa situação, e essas duas coisas, por exemplo, passaram. E a empresa recolheu. Eu já tive uma empresa com meu pai, a gente mandou produtos para serem vendidos numa feira no Rio de Janeiro, e lá eles tinham uma regra de pagar um tributo do que você ia vender sobre o preço final da venda. Eu comecei a achar muito esquisito aquilo, né? E aquela contabilidade, tudo deu uma pequena fortuna.
E o problema é que não vendeu tudo e na hora de voltar, a gente já tinha pago de antemão o imposto. E disse falar, agora quero restituição do imposto que eu paguei daquilo que eu não vendi. E não teve conversa, o Estado não devolveu. E não, como era uma feira, não é uma coisa assim que você negocia depois dessa Compensação. da compensação, teria que ser restituição e a coisa não deu. Aquilo me deixou numa revolta tão grande que eu comecei a buscar um entendimento lógico para essa situação. E você sabe que Brasil a coisa é meio complicado, né? Manicômio tributário. Manicômio tributário, é bem isso mesmo. E nas conversas que eu tive contato com muitas pessoas que pensam de forma disruptiva, e aí que entra Bitcoin, criptomoeda. Eu queria que você falasse a respeito disso neste cenário, porque o Bitcoin ele está entrando, e é isso que eu acabo tendo de contatos, né? Porque é disruptivo com a coisa de imposto, a movimentação, vai ter a parte de contabilidade e tudo mais para ter o controle, mas não com essa disrupção com o Estado e tal. O que você vê disso? Assim, ó, vamos lá. O que nós falamos aí em termos de disrupção? O Bitcoin, ele não é uma moeda que está sujeita a um país ou que está sujeita a um banco central. Ponto. Então você não tem, ele não está sujeito a um sistema econômico de um país, que muitas vezes é mal administrado. E a flutuação econômica gera uma desvalorização da moeda. Né? Então ele não está sujeito a isso. Então, por exemplo, o que se faz aqui no Brasil, a gestão política aqui do Brasil, dos tributos, enfim, dos gastos, do nosso déficit, isso não afeta o Bitcoin. Então, talvez nesse sentido. Agora, por exemplo, existem legislações dentro do nosso país para regulamentar que você declare para a Receita Federal o quanto que você tem de Bitcoin. Sim. Então, você concorda comigo que não existe aí dizer assim, não, eu não pago imposto sobre isso, né? Em algum momento, sim, se você tem esses bitcoins de maneira declarável, né? E por que eu digo isso? Porque se eu compro, por exemplo, o Júlio tem bitcoins e ele me vende esses bitcoins e nós não passamos por nenhuma das instituições financeiras aí, das exchange, por exemplo, então essa é uma negociação que nós estamos fazendo. Está aqui no meu token, de repente pode ser que eu não declare esse negócio. E como é que você rastreia isso? Não rastreia. Agora, se eu comprar e passar por uma exchange, aí sim é uma questão rastreável. Né? Sim, sim. E eu escuto muito falar, veja a questão dos Estados Unidos. Hoje, os Estados Unidos mesmo, Trump falando muito em criar reservas, que a gente já falou em criar reservas de ouro, em criar reservas, né, econômicas, ter uma baita de uma reserva em Bitcoin. E é um movimento que a gente tem visto de vários países. Vários. Então você vê vários bancos centrais hoje fazendo reserva de criptomoeda. Interessante, hein? Então, se você analisar, será que não é algo aí para que você tenha como reserva? Mas qual é a garantia que eu vou ter isso aí? Porque eu vou falar uma besteira aqui, como, assim, economista, eu sou um ótimo padeiro, sabe? Então, o Bitcoin, a criptomoeda, é uma moeda digital. Não existe físico isso, como se eu tivesse 100 mil em ouro no banco. Eu vou lá e pego o dinheiro do banco, eu pego o ouro lá. E se esse troço some? Não some? Existe? O que garante? Mas que então, né? O que garante que o banco tem o teu ouro? O que talvez você tenha essa noção assim do dinheiro físico, isso sumir, hoje nós temos o Bitcoin, ele foi viável pela tecnologia da blockchain. Então, é esta tecnologia que são blocos lá, eu não conseguiria falar 100% sobre essa tecnologia, mas ela é que garante o registro desses Bitcoins, a quantidade que ele foi lançado, e que ninguém até hoje consegue ir lá e quebrar essa tecnologia. E também, vou dizer para você, um hacker hoje, por inteligente que fosse, eu acho que ele não tem interesse em quebrar esta moeda digital, porque essa moeda digital viabiliza um monte de coisa dentro do mundo digital. Na verdade, ela
Por isso que ela só valoriza, né? Quanto valia um Bitcoin alguns anos atrás e quanto vale um Bitcoin hoje, né? Então, eu acho, sim, que com esta evolução tecnológica, cada vez mais nós vamos para dentro, se fala hoje no real digital, né? O real digital vai ser um Bitcoin? Não, gente. Ele vai estar sujeito a um governo, ele vai estar sujeito a um banco central e ele vai estar suscetível à perda econômica, desvalorização, né? Como uma moeda normal vai ter. Não é o que acontece com o Bitcoin. Então, acho que tem Ele que é uma olhar moeda isso universal, eu diria assim? Sim. Como se a galera tentou criar lá uma língua universal, criaram uma moeda universal. Moeda universal, né? Hoje nós temos Bitcoin aqui, tem Bitcoin em qualquer lugar do planeta que você for. Se você tiver com o teu token e teus Bitcoins estiver ali, você tem essa quantidade de Bitcoins. Eu esqueci a senha do token. Que problema. Eu vi que na China, meu irmão morou lá durante um tempo, e cara, ele morou lá, acho que deve fazer uns 10 anos. Na época que ele estava lá, já quase não se tinha mais dinheiro lá, dinheiro físico, né? A transação era toda eletrônica. Hoje, suponho que deva estar muito mais avançado do que isso. Você acha que, e até eu mesmo, esses dias eu estava com R$30 na carteira, que fazia um ano que estava na carteira. Porque, cara, eu não mexo mais. Hoje é cartão aqui, é o digital, enfim, a gente quase não mexe mais com dinheiro. Será que isso é uma tendência? Você vê isso como uma tendência? Sumiu o papel? A tendência de sumir o papel, eu acredito que sim. A tendência de sumir o papel, de sumir o plástico, né? Hoje, por exemplo, você pega teu celular, o teu cartão tá ali, né? Só aproxima o teu celular ali, o cartão, você não tem mais o porquê de você andar com o cartão. Mas o Bruno Perini, que é um cara que também faz parte do grupo Primo, ele fala muito sobre Bitcoin, sobre essa característica de ele ser uma reserva, né, de valor. E ele até faz um paralelo dizendo assim, gente, eu posso comprar um carro com Bitcoin? Posso, né? Eu vou lá numa concessionária, o cara aceita Bitcoin, eu tenho Bitcoin, eu vou lá. Mas por que eu vou pagar o carro com Bitcoin, que é algo que só valoriza, para comprar um bem de consumo que vai desvalorizar? Então o que eu vou usar? Eu vou usar a minha moeda, que também desvaloriza, e vou guardar o meu Bitcoin, porque o meu Bitcoin valoriza. Então, são estratégias de investimento. Essa é a visão que a gente tem que ter. Não sou especialista nisso, né? Mas é o que a gente estuda, o que a gente olha, o que a gente analisa, que algumas empresas, inclusive a SA, que tem que fazer reserva, né, de capital e tal. Então, o que estão se utilizando, por exemplo, de fazer essa reserva em Bitcoin? É um ativo para o futuro ali. Eu acredito que sim. Acredito que sim. Acho que é um ativo de reserva, de tesouro mesmo, né? De você investir nele hoje com um pensamento de tesouro. Eu adoro esse assunto. Eu tenho que fazer o meia-culpa aqui, que eu trouxe o Evandro e enchi o peito para falar. Tem gente por aí que não presta atenção nas suas coisas. Eu tenho que fazer a minha lição de casa. Um pouco mais isso, né? Mas sabe qual que é a vantagem? É que eu tenho uns parceiros, uns amigos aí, cara, aqui, ó. Os bichos manjam tudo do trem aí, né? Meu amigo, para as pessoas que estão te vendo e te ouvindo agora, se você fosse passar um recado para eles para convencer as pessoas a olhar para a contabilidade com o carinho que lhe é devido. E aqueles que, inclusive, estão pensando em fazer contabilidade, eu quero seguir minha carreira por essa linha. O seu recado. Bom, eu vou falar direto em primeiro lugar, né? Para quem está pensando em fazer contabilidade, como eu disse aqui, entendo que contabilidade é a ciência, né, do futuro. Cada vez mais, esse olhar para o patrimônio, esse olhar consultivo, vai ser uma necessidade das empresas. Com todas as mudanças que estão vindo aí, eu digo assim, ó, invista em ser um contador consultivo, né? E para você que tem uma empresa, valorize a sua contabilidade consultiva, porque é ela que vai te dar as ferramentas, as métricas, para que você vá ao próximo nível. Porque, eu digo, uma empresa, ela tem dois estágios. Ou ela está crescendo, ou ela está morrendo. Que estágio você está hoje? Você está crescendo ou está morrendo? Você tem números concretos hoje para dizer em qual dos estágios você está? Então, se você não tem, passa lá no teu contador, dá uma conversada com ele, pergunta se você está entregando todas as informações que ele precisa, porque nós dissemos aqui, é o usuário final. E às vezes o cliente chega para você e diz assim,
Poxa, mas eu não tenho as informações. Tá, mas você me mandou as informações? Ó, tem aqui um pedido que eu fiz para você e você não tem me fornecido essas informações. Entenda que essas informações são cruciais para que você possa ter essa ferramenta gerencial tão importante, que é a contabilidade, que é uma ciência, né? Então, eu diria para você assim, tenha um olhar um pouco mais clínico, né, para esse profissional que está ali justamente para ser o médico da tua empresa e estar com você no próximo nível. O que você achou? Perfeito, cara. Perfeito. Não, é engraçado que eu nunca tinha visto com tamanha afinidade a contabilidade com essa questão de médico da situação empresarial. E hoje eu tive esse vislumbre. É o cara que olha para os exames, está falando de coisas. O médico, quando olha para o paciente e vê os exames, ele não está vendo o sangue, não está vendo, ele está vendo os números que os exames extraíram de forma a tentar objetivar algo que não é objetivo. A saúde não é objetiva, né? E faz uma interpretação. E o jeito que você trouxe a contabilidade, para mim, é isso, cara. E é isso incrível. mesmo. Na verdade, é isso mesmo. Sabe que quando a gente começou o podcast, eu falei pro Endrigo, bicho, essas tardes que a gente vai passar aqui gravando, eu prometo para você que você nunca vai sair daqui da mesma forma. Daí, quando a gente termina o podcast, eu perguntei aí, o que você achou dessa quinta? Valeu. Não tem como, cara. A gente sempre sai daqui muito melhor. Que legal, Meu irmão, demais. Prazer pelo enorme convite, ter você aqui. Pelo sucesso de vocês. E a todos vocês que nos acompanharam nessa conversa super interessante, empolgante, educativa, que você possa fazer aqui também a tua inscrição. Vou deixar todos os contatos do Endrigo, vou deixar os contatos do Evandro e os meus para que você possa seguir a gente nas redes sociais. O Evandro tem hoje um projeto muito legal com cartórios no Brasil, tem crescido demais, tem se posicionado muito bacana nessa área toda de cuidados, né, de contabilidade, com essa parte toda financeira de cartórios, que é uma coisa super legal, tem crescido muito, assim como nós da área de saúde. Muitos cartorários se perdem muito com essa parte administrativa, estão muito focados com a parte técnica deles lá e às vezes tá preocupado com a janela que está saindo o passarinho, mas está saindo o boi pela porta ali, né? Está indo embora. Então, um trabalho super legal. Vou deixar os contatos dele aqui. E é claro, se você achar que é justo, que faz sentido, que você possa também compartilhar esse nosso vídeo com outras pessoas e curtir, se você achar legal. Super beijo para você. Tchau.